Fala galera, mais um dia de aula, damos continuidade aqui ao nosso curso profissional de gestão financeira, gestão de capital, gerenciamento de risco e psicologia de mercado, tá? Hoje nós vamos falar sobre um método que eu desenvolvi dentro do mercado, que é um método de investigação de consciência do trader. Isso eu desenvolvi ao longo dos anos que eu fui operando, fui anotando tudo que eu fazia, né, no meu diário de trading. E aí eu consegui ter alguns insights, algumas ideias bem importantes. Eu achei válido começar a registrar tudo isso de uma forma mais metodológica e cheguei a algumas conclusões que eu acho que são muito importantes e vou compartilhar um pouquinho disso com vocês durante esse período de aula, tá? Então vamos começar falando aqui sobre psicologia de mercado, consciência operacional e o despertar do trader, né? Quando ele, né, acorda e fala, nossa, entendi agora como que funciona esse negócio, né? Então o mercado não é o que você vê, mas como você reage ao que vê. Basicamente seria a subjetividade do mercado, né? Às vezes um cara está comprando e outro está vendendo ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, ambos podem ganhar dinheiro dentro do mercado fazendo coisas opostas ao mesmo tempo, dependendo de qual é a estratégia. Então isso é muito importante para nossa consciência, saber que o importante é a gente ter um controle emocional, né, ter uma maturidade emocional, uma inteligência emocional, uma consciência emocional dentro do mercado para poder executar o plano aí com eficiência, tá bom? Então vamos lá. Partindo do princípio que a consciência é a ponte entre o plano e a execução, nós temos que fazer algumas coisas enquanto estamos operando. Uma delas é monitorar em tempo real o que nós estamos fazendo. Ah, eu já olho o gráfico. Não. O que nós estamos fazendo dentro de nós, né? Como nós estamos lidando com aquelas emoções, com os pensamentos que surgem a partir do momento que você começa a operar. Então é a capacidade de observar seus pensamentos e emoções enquanto o mercado se move, sem ser dominado por eles. Então quando você opera, quando você toma um stop, qual é o sentimento que vem? Qual o pensamento que vem à tua cabeça? É muito importante a gente registrar isso. Por quê? Porque isso pode ser um comportamento repetitivo. Você pode ser enviesado tanto por um stop, né, por um sentimento negativo, ruim, e tanto também com um sentimento de euforia, de positividade real quando você acerta um trade, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e avaliar qual é a reação que nós temos, qual é o comportamento reativo diante desses cenários, tá? Então vamos lá. É uma capacidade muito importante para o trader, que é avaliar os seus próprios pensamentos e emoções quando o mercado se move, a favor ou contra ele, tá? O porquê do clique é outra coisa. Por que eu cliquei? Por que eu entrei nessa operação? Tá? Entender se a decisão é baseada em dados técnicos ou em uma necessidade emocional de estar certo ou recuperar perdas. Ontem fiz um vídeo para o Instagram falando que quando nós aumentamos a mão depois de um dia de perca, né, querendo recuperar, na verdade a gente não quer recuperar grana, nós queremos recuperar o nosso ego, né, a nossa vaidade, o desejo de vencer, de sair vitorioso, de não perder, de não devolver para o mercado. Não é assim que funciona, né, cara? Na maioria das vezes o trader ele reage dessa forma, mas não é dessa forma que o trader deve agir. Ele deve agir pela racionalidade. é, Como é que eu posso dizer assim? É até complicado a gente falar racionalidade, porque existe inteligência emocional e aí a gente começa a entender que o racional faz parte, né, do ser humano, mas o emocional também faz parte do ser humano e a gente precisa saber lidar com os dois, né? E os dois não precisam ser inimigos, nem antagônicos. Eles podem andar juntos e devem andar juntos para que você possa ir bem no mercado. Mas a grande verdade é que a gente, quando clica em algo, né, quando a gente clica para comprar ou para vender, nós estamos depositando naquele trade muitas vezes esperanças, sonhos, né? É o sonho de pagar uma conta, comprar um carro, comprar uma casa, pagar a escola do filho, e isso gera uma carga emocional gigantesca, naquele trade que não deveria ser dessa forma, né? Deveria ser de forma muito mais técnica, muito mais clara e acaba não sendo.
tá bom? Então é importante a gente entender por que estamos clicando, por que você entrou na operação. É muito importante saber disso. Tem que avaliar, é uma autoavaliação, tá bom? Diferenciação vital. Aprender a separar a intuição treinada, que é a experiência, do impulso emocional, que é o medo ou a ganância. Então, quem já tem mais tempo no mercado, eu tenho 9, vou para o 10º ano agora em janeiro de 2027. Janeiro, fevereiro, mais ou menos por aí. Não vou me recordar exatamente, mas ano que vem são 10 anos de mercado. E a gente tem uma certa experiência, né? A gente olha o mercado e fala, bom, já vi isso acontecer aqui milhares de vezes. Então, eu basicamente sei como o preço está se comportando e provavelmente, é uma probabilidade, porque a gente nunca está 100% certo, né? O mercado pode fazer isso ou aquilo. Então, a gente não pode deixar que um impulso emocional que é gerado pelo medo ou pela ganância nos guie, nos direcione, nos faça apertar o botão, tá bom? Por isso é importante a preparação dentro do mercado, ter um plano de execução. Sabe quando você compra um seguro pro carro? Pô, é isso, cara. Se der merda, se alguém bater no teu carro, você bater em alguém, você tem um seguro. É a mesma coisa, você tem um plano para caso ocorra algo que seja ruim. E no mercado você precisa ter esse plano, tá? Você vai precisar estopar e não vai ter jeito. Tem que estopar, né? A gente tem que estopar. Não é uma questão de negociável, tá? O stop ele tem que fazer parte ali do nosso dia a dia, tá bom? Não estou dizendo que a gente vai tomar stop todo dia, talvez não, mas às vezes acontece, tá? Então, o trader consciente ele não apenas vê o gráfico, né? Ele vê a si mesmo reagindo ao gráfico. Fala, poxa, como eu reajo quando o mercado vai contra mim? Como eu reajo quando eu ganho? Como eu reajo quando o mercado não anda? Como eu reajo quando é dia de notícia? Quando aumenta o tamanho do lote, tamanho dos contratos, né? Tudo isso tem que ser avaliado. São uma série de emoções que surgem, são diversas emoções que vão surgindo ali durante o pregão, durante as operações. Nós temos que avaliar como nós estamos reagindo a elas, ok? Investigação emocional. O que você sente antes do clique? Isso aqui é importantíssimo, cara, né? Primeiro, identificação de gatilhos, né? Reconhecer o estado de FOMO, que é o medo de ficar de fora, né? A euforia após ganhos ou desejo de vingança após perdas. O sentimento precede o erro. Então, você precisa identificar os teus gatilhos. O que faz você ter um dia de fúria? O que faz você ficar com raiva dentro do mercado? A não aceitar um stop? O que faz... como você chegou até chegou até aquele ponto de quebrar, devolver tudo que você ganhou num dia. Qual foi o gatilho que te fez chegar até lá? Cara, a gente precisa identificar isso daí. Por quê? Porque se a gente não identifica, a gente vai repetir o mesmo comportamento. E a gente não sabe quais são os gatilhos que nos levam até esse tipo de resultado, né? Porque você vai ter um resultado de acordo com o teu comportamento, bom ou ruim. Tá bom? O importante é a gente sempre identificar esses gatilhos para não deixar o negócio estender. Sabe o alcoólatra anônimo? Pois bem, o cara sabe que ele tem que evitar o primeiro gole, ele tem que passar longe do bar, ele precisa às vezes se afastar de certas amizades, né? Ele tem que evitar músicas talvez que estimulem ali a bebida. São gatilhos. É a mesma coisa no mercado. Evitar encher a mão, evitar aumentar demais o tamanho do lote, porque isso pode gerar ansiedade, pode gerar uma distorção da realidade dentro do mercado. Não querer ganhar tudo de uma vez, né? Pô, vi uma operação, eu acho que agora vou encher a mão. Vai, toma um fumo, quando volta um pouquinho, você já sai da operação. Enfim, tem que evitar os gatilhos, cara. Tem que evitar os gatilhos. Outra coisa, registrar os sentimentos. O registro das emoções é tão importante quanto o dos preços. Entender como o seu estado físico e mental influencia a qualidade de suas decisões. Então, fazer um diário de trading não é só falar, entrei a 5,10 no dólar, saí a 5,11. Não é isso, tá bom?
é necessário que você grave, registre também o teu estado emocional, tá bom? O que que você sentiu ao fazer aquela operação? Estava tranquilo? Ansioso? Com medo? Ganancioso? Você conseguiu conduzir a operação e como que você estava sentindo quando a conduziu? É muito importante registrar isso. Eu acho que é mais importante do que registrar o preço ou quanto você perdeu e ganhou. É como você conduziu e se sentiu durante a operação, tá bom? A emoção é um dado, investigue-se para que ela não se torne prejuízo, tá bom? Então você precisa registrar esses dados e moldando, né, as suas emoções. E como é que eu posso dizer? É, adestrando seria uma palavra não tão correta, mas seria basicamente essa ideia de você ir disciplinando as suas próprias emoções e se conhecendo para poder fazer a coisa certa, tá bom? A investigação operacional e a anatomia do seu trade, né? Então vamos lá. Primeiro, plano versus execução. Você seguiu um plano ou foi seduzido pelo mercado? O que que você fez? Isso é necessário registrar no diário, tá? Ah, eu não segui o plano, fiz cagada, né? Fui seduzido pela ganância ou pelo medo, medo de ficar de fora, medo de deixar dinheiro na mesa, né? A investigação operacional busca entender se o trade foi técnico ou baseado em esperança. Você vendeu, o preço começou a ir contra você e você começou a usar a esperança, não, eu acredito que vai cair. E aí o mercado foi contra, você só subindo e você, não, eu acredito que vai cair. E aí foi fazendo preço médio, né? Preço médio e de repente tomou um stop muito mais, 10 vezes maior do que você deveria ter tomado no início, se tivesse saído da operação. Eu já fiz isso, por isso que eu estou dizendo tanta propriedade, né? Um stop que era para perder 10 dólares se tornou 100 dólares, 120 dólares. É complicado, tá? Então a gente começa a ter esperança na hora que era para a gente ter medo, deveria sair, e a gente tem medo quando deveria ter esperança, que é quando o mercado está ao nosso favor. Beleza? Análise de camadas. Então a gente precisa desmontar o trade, né? Qual foi a qualidade da entrada? Você entrou ao mercado, você desenhou ela, você colocou em ordem limite, né? Ou pendurou uma ordem, como nós dizemos, em uma determinada região e esperou o preço chegar lá, ou você entrou na euforia. Como foi a condução depois disso? Você ficou com medo, ficou movendo stop, ficou trocando o teu alvo, enfim, como que você conduziu? E a saída? Foi técnica ou emocional? O mercado voltou um pouquinho, você já apertou o clique com medo de deixar dinheiro na mesa ou você esperou o mercado reagir e falou, não, vou esperar ele chegar em determinada região, porque se ele chegar aqui, provavelmente ele vai voltar, ele vai virar, ou simplesmente reagiu ao que o mercado fez, né? Reagiu de forma impossível. Cada detalhe revela a sua consciência. Então vai mostrar como você se vê, o que você é no mercado. Isso é muito importante, tá? O trade perfeito não é o que dá lucro sempre, né? É o que é executado com consciência absoluta do plano. Por mais que dê loss, mas você executou? Executei. Seguiu o plano? Segui. Então tá tudo bem. No longo prazo você é um vencedor, tá bom? E o seu diário? O seu diário é o seu maior mentor, cara. Então, além dos números, a gente precisa registrar outras coisas, né? Não registre apenas lucros e perdas, registre sua mente. O diário é o laboratório onde você disseca as suas decisões e revela padrões invisíveis de comportamento. Ok? Evolução contínua. Quem não estuda seus erros está condenado a repeti-los. O diário transforma a experiência bruta em sabedoria operacional e consistência ao longo prazo. Esse estudo que eu fiz mesmo baseado no diário, tá? Coisas que eu fui estudando e registrando ao longo de anos. Tenho diários aqui antiguíssimos, né? E fui registrando e desenvolvi esse estudo, essa metodologia a partir do meu próprio diário. Para vocês verem como é importante isso, tá? O mercado é o seu professor, mas o diário é o seu guia para a maestria, ok? O diário é indispensável. O estado de presença, né? Operando no aqui e agora. O tempo do mercado.
O mercado acontece agora, né, no presente. O medo vive no futuro. É a expectativa de que algo pode acontecer. Não é isso? Isso é o medo. E o arrependimento no passado, depois que passa, poxa, podia ter feito isso, podia ter estopado, né? Por que eu fui pensar em um dia só? Porque eu não pensei a longo prazo. Operar consciente exige foco total na execução do agora. É agora, não é depois. E depois vai acontecer, não sei. Mas agora eu sei o que eu preciso fazer. É basicamente isso, ok? E as âncoras de consciência? A respiração, a postura são suas âncoras. Elas mantêm o seu sistema nervoso calmo, permitindo que você ignore o resultado financeiro e foque na excelência técnica. Então, a forma que você opera, o ambiente que você está, é um ambiente limpo, um ambiente agradável. Isso é muito importante, tá? A tua disponibilidade de energia para se manter focado, ter dormido bem, se alimentado bem, descansado. Isso é importantíssimo para você conseguir ter clareza e estar bem emocionalmente para poder executar. Tá bom? No estado de flow, o trader e o mercado se tornam um só. A execução é fluida e sem esforço. Então, quando você está dentro do mercado, você está seguindo o fluxo do mercado, você e o mercado são um só. Você, às vezes, quem nunca passou por isso, né? Muito bom. Você está ali no mercado, às vezes, vários dias consecutivos e você está vendo o comportamento do mercado como se você estivesse dentro. Você absorve, sabe para onde o mercado vai. Isso é maravilhoso. Mas é necessário estar num estado de tranquilidade mental, de equilíbrio, para que você consiga seguir esse fluxo, tá bom? Seguir o que o mercado está fazendo e aproveitar os movimentos. Vamos lá, vamos falar sobre a autossabotagem, que é um inimigo oculto na sua mente, né? Então, quem nunca se auto-sabotou, né? Deixa eu até ver como é que tá a minha posição aqui no S&P, que a gente está operando ainda. Vamos lá, né? Razoavelmente legal. Deixa eu ver como é que tá o fluxo aqui rapidinho também. Eu acho que o fluxo eu tirei, deixa eu ver aqui, pessoal. Não, o fluxo tá aqui, né? Tem um pouco de liquidez aqui para baixo. Bom, depois eu continuo olhando. Vamos lá. Padrões de sabotagem. Por que hesitamos em entradas perfeitas e seguramos perdas fatais, né? A autossabotagem. E a mente tentando te proteger de um desconforto que ela não entende. Então, quando você está ganhando dinheiro, muitas vezes você quer sair rápido para garantir aquilo ali. Ao invés de aumentar o tamanho do teu lote, você sai. Estava operando com um colega, ele fez isso. Estava comprado em índice, ele comprou também na mesma região. E o mercado andou, acho que uns 400 pontos, mais ou menos. E ele falou, cara, não consigo mais, vou ter que sair. Eu falei, beleza, vou comprar mais. Comprei mais. Ele saiu e o mercado continuou andando. E ele ficou assim, sabe, pasmo. Ele ficou, cara, como que você faz isso? Cara, é controle. É desenvolver mesmo, saber o que você precisa fazer, não improvisar. Tem que criar um plano para você conseguir executar de forma efetiva. Antes, mesmo de um mercado abrir, você já precisa definir muitas vezes o que você vai fazer em vários cenários diferentes, tá bom? Então não se sabote, cara. Tem um plano e execute esse plano, siga esse plano. Se você errar, volta para o mercado de novo com foco no plano, não no lucro, não na perda, tá? Mas no plano. Também podemos dizer que muitas crenças às vezes nos atrapalham, que são as crenças limitantes. Então nós às vezes chegamos no mercado com crenças profundas sobre dinheiro e merecimento que sabotam o nosso resultado, os nossos lucros, né? O trader consciente identifica a sabotagem antes que ela se torne um prejuízo real. Então você precisa ter um bom relacionamento com a grana. Tem gente que acha que não merece ganhar dinheiro, tem gente que acha que ter dinheiro é pecado, é errado, é ruim, né? É coisa de capitalista e por aí vai. Da religião às ideologias políticas, financeiras, econômicas, existem crenças limitantes e a gente precisa se livrar de tudo isso, tá bom? A gente precisa ser profissional nesse mercado, como um médico, como um advogado, é um profissional dentro da sua própria área de trabalho. Então, seu maior adversário não está no gráfico, mas nos caminhos que sua mente cria para te tirar do jogo, beleza? E aí a gente precisa também ter um estudo após o trade, né?
É aqui que a consistência ela é construída de verdade. Então, fazendo uma revisão semanal, o que os dados dizem sobre a sua consciência emocional? O que você registrou ali? Quantas vezes você perdeu o controle? Quantas vezes você não conseguiu seguir até o final do trade? Quantas vezes você fez preço médio, né, para tentar recuperar o prejuízo, para não zerar, né? Compare o trade planejado com o trade executado para identificar os desvios emocionais. Então, quantas vezes você entrou no trade que você planejou? Ou quantas vezes você teve que improvisar porque não tinha um plano, né? Então, tem que registrar tudo isso daí. Isso faz parte do lado emocional, tá bom? O ajuste fino aqui são as pequenas mudanças na sua consciência operacional que geram grandes saltos de performance. A consistência não nasce no clique, mas na análise fria dos seus resultados. Então, você precisa sempre dar valor às pequenas mudanças. Talvez você não tenha ganhado muito dinheiro, mas você seguiu o teu plano. E isso é o mais importante de tudo, é seguir o plano. Tá? Então, siga o plano e verifique, sempre analise as suas operações, cada uma vez por semana, tá? Isso é muito importante. O legal é todos os dias, né? De um dia para o outro, eu sempre faço isso. Mas pegar um panorama geral e semanal também é bem importante, beleza? O mercado, encara ele como uma sala de aula. Cada trade é uma lição diferente. Estude-os para não repetir os mesmos erros. Então, quando você tomar um stop, fizer uma cagada, cara, vai lá, volta, olha onde você errou, vê o que você fez de errado e anota isso e tenta achar uma solução para não fazer a mesma coisa. Porque cada stop que você toma é um dinheiro que você está dando para o mercado. Você tem que encarar isso como uma aula que você está pagando para o mercado, tá? Deixe de ser um trader operador e torne-se um trader de verdade, né? A gente precisa entender a nossa evolução não só de lucros, mas da nossa própria identidade dentro do mercado. A consciência operacional molda a sua nova identidade. O profissional não busca o acerto a qualquer custo, mas a excelência na execução de cada trade planejado. Isso aqui já vai eliminar 80% das cagadas que a gente faz. Quando você entende que o teu foco não é ganhar dinheiro, mas executar com excelência o teu operacional, o dinheiro vem. Quando você foca no dinheiro, o dinheiro vai embora, cara. Incrível isso, tá? Incrível. Eu já passei por isso muitas vezes também. Então a gente precisa entender que a nossa consciência, a nossa mente é quem vai mandar no jogo, tá? E o subproduto da evolução. A consistência financeira é um subproduto da sua evolução pessoal. Quando você domina a sua mente, o mercado deixa de ser um campo de batalha e se torna um ambiente de oportunidade. Você para de enxergar o mercado como um adversário e fala, poxa, qual a oportunidade que o mercado está me dando hoje de ganhar dinheiro? O trader de sucesso é aquele que venceu a si mesmo antes de tentar vencer o mercado. É isso. Você precisa vencer a si mesmo. Tá bom, pessoal? E a investigação nunca termina. Nós somos seres humanos dinâmicos, profundos, né? Assim como um oceano, cara. Sem a mente e as emoções do ser humano. Então, o mercado é um espelho da nossa mente. A consciência operacional é um músculo que deve ser treinado, exercitado diariamente. E a investigação, ela é feita para que você possa entender cada vez mais a si mesmo, domine a si mesmo e o mercado também, né, através do autodomínio absoluto. Ninguém pode dominar o mercado, essa é a verdade. Nós tentamos dominar a nós mesmos. E isso deve ser um ponto fundamental e uma meta a ser seguida diariamente, tá bom? Então domine a si mesmo, então você dominará o mercado. Beleza? Se você gostou dessa aula, deixa aí no comentário o que você acha. Espero que estar ajudando vocês. Espero que essa aula, ela, de fato, ela venha contribuir com o desenvolvimento pessoal dentro do mercado de cada um de vocês que estão ouvindo e assistindo essa aula. Valeu, pessoal. Até a próxima.